Bom, comecei a fazer um vídeo e vai ser um vídeo, acho que eu vou tentar fazer um vídeo curto para falar sobre, na minha opinião, aonde fica cada membro do antigo top 7 nessa liga neo-egoísta. Se ele manteria o top 7 dele naquela época, se ele subiria, se ele desceria. Aí vocês vão perguntar, não era top 6. Não, top 7, porque o Bátira foi mencionado como honroso e que se tivesse que ser um top 7 ele seria o top 7. Então vamos com a ideia do top 7. E na minha opinião, vocês estão vendo aqui a imagem do Kimia, mas não é ele que é o top, que é o top 7 da Liga Neo Egoísta, não teve jeito. Alguém que era top 5, se eu não me engano, ou o próprio top 6, não lembro exatamente. Na minha opinião, fica com a posição de top 7. E vamos lá. Ele não fez pra merecer ganhar. Tá alto mesmo. Ele não fez merecer ir pra Copa. Tá bom que exagero tirar o cara da Copa, mas. Talvez nem tanto. Porque ele tava merecendo mesmo pegar um banco, uma coisa assim. Porque, putz, muito desmotivado. Tava querendo saber mais nada. Tava satisfeito, que nem o Ego falou. Nossa. Nag, ele não quis, ele só. Ele é bom. Quando ele quer jogar, ele joga. Ele só não quis jogar, foi isso. O cara tá sem motivação, ele não quis. Entendeu? E aí não tem como. Nag é muito insano, mas aí tem que ser por mérito, por feitos. E ele conseguiu. Então, sétimo lugar. Nag. Agora sim. Vamos com o cara do drible. O drible style. From street football. Yuki Mia. Yuki Mia Canyon, pra mim, tem que ficar em sexto lugar. E eu vou falar o seguinte, com todo respeito. Ah, por que eu tô colocando o Yuki Mia aqui e não o Otoya? Porque vocês estão malucos, seus doidos. Vocês estão malucos. Vocês conseguem entender isso? Que vocês estão malucos? O Yuki Mia foi muito bem. Não tô dizendo que ele foi ruim, não. Mas o Otoya, muita gente ficou falando muito ele jogando ele pra merda. Sendo que, pô, a gente não viu quase nada do Barça, tá? Não viu quase nada do Barça. E é muito mais evidente a gente dizer que o Barça só não tomou sonoras goleadas em quase todos os jogos, né? Tipo, ganhou um jogo de 3-2, perdeu de 3-2 duas vezes e perdeu só uma partida de 3-1. A gente pode dizer isso por um seguinte fator, tá? Muito por Bátira e Otoya. O que esses caras segurou esse time, assim, carregou esse time pelas costas, não tá escrito, né? Então, a gente, assim, pensando assim, só no. Provavelmente no que foi feito de cada um, a gente pode entender muita coisa. Porque, por exemplo, se eu não me engano, o Otoya terminou um bocado na frente do Yukimiya em relação ao valor. Isso quer dizer muito? Não, nem tanto, porque esses valores aí é meio. Vou nem falar nada. Mas então. Mas é sim, se a gente parar pra pensar, tem pontos a se levar a sério. Não é tudo, não é todo caso que você olha e acha meio estranho, tá ligado? Então, e eu acho que esse é um desses. O, o Kimia fica aqui porque ele não. Do top 7 ele não foi melhor que os outros. Só isso, mas ele foi bem. Jogou bem, fez grandes coisas. Mas ele só foi melhor que o Nag, na minha opinião. Porque os outros fizeram a mais, tiveram coisas a mais que ele, tá entendendo? Ele entrou e não fez grande coisa no jogo do Manshine, ele fez o gol final lá com a ajuda do Izag. No Upers, ele fez uma jogada que não saiu em gol. Ah,
E é isso, sinceramente falando. É muito isso. Você não consegue lembrar dele fazendo outra coisa. E contra o PXG ele ficou sem entrar por uma boa parte. E entrou e. Cara, vou ser justo com ele. Ele entrou e fez, né? Porque ele fez uma jogadaça lá. Que tiraram o gol dele. E depois ele driblou uns caras lá e ainda assim deu o passe mesmo quando deu sofrendo uma falta, né? É isso basicamente, mas não tem muito não o que dizer sobre ele, é isso. Jogou bem, ok. E aí, esse é o quinto lugar, tá? Esse é o quinto lugar. O Karasu, eu coloco ele abaixo do Toya pelo seguinte. Eu não lembro se o Karasu ele jogou a primeira partida já do PXG na liga, talvez tenha jogado. Mas não muda o fato de uma coisa. Eu acho que o Otoya é muito mais protagonista e muito mais importante pro time dele do que o Karasu. Tá bom que com quem o Karasu tava jogando, né? Não tem como você ser muito protagonista, mas se esperava, acho que mais do Karasu, né? Mas vamos pensar com calma. O Karasu merece esse quinto lugar com sobras. Porque, olha isso. Ele. Como eu posso dizer isso? Ele jogou bem a segunda partida, em que o PXG ele ganha do. Pera aí. É do Manshine. É do Manshine. Ele ganha do Manshine. E. Na verdade, sinceramente falando, não merece tão destaque assim nesta partida em si, porque quem ganha é basicamente o Rin com aquele sistema dele e, na minha opinião, carregando tudo nas costas, né? Mas no jogo do Barça ele merece, porque no jogo do Barça o Shido foi protagonista. Marcou 2 gols. Não foi o Rin que acabou com o jogo, foi o Shido. Então, muito com a ajuda do time, né? Do Caras e do Zantetsu, né? Tem que fazer as coisas pra funcionar. Então, bacana. E contra o jogo do Bastard, ele deu um passe muito bom pro Charles, para aquele primeiro gol. Fez marcações individuais na hora certa, embora ele não tenha ganhado uma do Hiyori. Tirou uma boa bola do Ness que ficou moscando e não deu passe pro Izag. Bolou o plano para botar o Zantetsu para livrar o Shido, para eles poderem voltar a jogar com o Shido. E nem demorou tanto assim para fazer isso, então bom ponto. Ah, fez uma baita defesaça junto com o Charles. E pressionou legal junto com o Charles ali na defesa. Bom ponto. E se esperava mais dele no meio campo, mas ele conseguiu jogar alguma coisinha ali ou outro passinho, mas nada muito assim também, sabe? Foi muito mais que o Kimia. Mas também não. Infelizmente, né? Por isso que ele fica em quinto lugar. E aí em quarto, tem que ser ele. Porque o top 3 é sacanagem. Não tem como ele enfrentar o top 3 não. Mas ele tá aqui. E na minha opinião, tivesse que dizer alguém que podia ameaçar o top 3, provavelmente seria ele. Tá? Provavelmente seria esse cara. A gente viu ele usando o tic-tac ninja para ajudar o Batira. E jogaram bem. Tava ajudando bem, sendo uma ameaçazinha irritante. A gente viu isso
sendo o fato que ele foi um dos caras que conseguiu começar a jogar e pegar titularidade logo no começo, né, das partidas, com mérito. Dá um ponto pra ele. Mas vamos lá. O que a gente pode falar? E o que faz ele estar na frente do Yuki Miya? E na minha opinião do Nagi, porque o Nagi, ele começou desde o começo, sim, mas o time dele foi o primeiro a descansar. Já o Otto e os outros não. E ele foi um dos que pegou o time pra si assim logo de cara. Coisa que a gente não viu o Yuki Miya fazendo, por exemplo. Entendeu? E vamos lá. O que eu vou dizer sobre o Otto é não ser o fato que a gente não viu o jogo contra o Barça. No Barça não, o jogo contra o Ubers. Que deve ter sido difícil pra um caramba. A gente não viu. E sinceramente falando, o Ubers era um time muito mais difícil de se enfrentar. Provavelmente ia proporcionar uma desgraça muito maior de lidar do que provavelmente o time do Barça, de que a defesa é peneira, mas melhor depois com o Izag tendo que ser defensor também desse time. Tem que ser tudo dessa bodega junto com o Kaiser mais pra frente. Mas é uma peneira na posição da defesa. Horrível. Esburacado, mas vamos lá. O Ubers não é assim. É o time mais sólido defensivamente. Então aí é trabalhoso pra um time que gosta de driblar, gosta de buscar jogar num contra um com um time bem fechadinho, bem forte. E que ainda tem um devorador de asas que, sei lá, deve ter focado no Bátira. Por exemplo, vamos supor que ele focou no Bátira. A menos que sei lá, o Inácio Lala tinha mais dinheiro. Mas, pô, o Bátira tava sendo o do time. Todo mundo viu isso. Então, provavelmente ele deveria ter focado o Bátira. E aí o Otoya se lascou, né? Porque se o Bátira é focado pelo Lorenzo, que na minha opinião tem capacidade de segurar mesmo o Bátira por um bom tempo, o Otoya foi marcado por quem? Aiko. Oliver Aiko, certeza. E aí, filho, ainda tem pra piorar. Pode muito bem Ario Gilbei marcar um e Nico outro. E ficar 2-2 nesses caras, ficar na sobra. O que faz, na minha opinião, o gol do Bátira ser incrível pra caraca. Mas será que não teve nenhuma ajuda do Otoya também? Não sabemos, a gente não viu, mas provavelmente jogaram bem. E ainda não sabiam como é que era que funcionava o sistema do Ubers com o Barô, se eu não me engano, porque Barô não se sabe se jogou a primeira partida, parece que não. Então, filho, pegar aquele tipo de pedreira assim logo de cara, sem informação, dose, doído. E aí, a outra vez que a gente vê ele é no jogo dele contra contra o PXG. E a gente não sabe também o que aconteceu. A gente só sabe que dizem que parece que entrou Lavinho, né? Se eu não me engano é isso. E aí ele, Lavinho e Bátira fizeram 2-2, mas perderam entre 3-2 no final, né? Mas os três juntos, falou que os três juntos fez chover. E aí a gente vê ele no jogo contra o Manchine, onde ele fez aquele golaço, deixando da saudade o Chris Prince. Somente o Chris Prince, tá ligado? Nada. Oh, meu Deus, né? E a gente tem que lembrar: Nagi foi descartado pelo Chris Prince. E Yuki Miya foi reconhecido pelo gol que ele fez, mas a gente tem que lembrar: Yuki Miya não conseguiu fazer gol quando o Prince estava marcando ele, não. Quando o Prince estava na jogada. Então, o que faz doutor é alguém impressionante, porque ele fez um baita golaço, uma baita jogada, conseguiu uma baita situação em cima do Chris Prince. Aí muito mérito dele, né? Pelo amor, muito mérito dele. O cara é muito bom mesmo nos passos, assim, no negócio ninja. Então ele tá de parabéns. Tem que estar sendo o quarto lugar, como eu tô querendo dizer aqui, sem sombra de dúvidas. Mas aí o bagulho pesa.
Porque eu vou sentir dificuldade para escolher alguém. No meu coração, esse aqui é o terceiro. Tá bom? No meu coração, esse aqui é o terceiro. Mas a gente tem que ser realista pra caramba. E aí eu tenho que parar pra medir se eu deixo ele em terceiro ou o Shidon. Né? Já tô até spoilando quem é que vai ser o primeiro lugar, mas, pô. Vírgula, na verdade, eu não sei. Nem em primeiro lugar, na verdade, eu sei. Porque eu sei que eu queria colocar o Rin como terceiro lugar e eu tava em dúvida entre Shido e Bátira. Tem uma época aí que eu pensava que era o Shido em primeiro lugar. Depois eu comecei a pensar que era o Bátira. Depois eu comecei a pensar que o Rin tinha que estar em segundo e o Shido em terceiro. O Bátira nunca saía do top 3, basicamente. Ah, mas o Rin também nunca chegava em primeiro. Tá dose. Mas talvez o Rin mereça assim, talvez um primeiro lugar. Não, eu tenho que, vamos pensar com calma. E aí eu decido aqui. O, qual é os feitos do Rin? 2 gols no primeiro jogo contra o Ubers, contra um do Shido. Se eu não me engano, o Rin marca o primeiro gol, o Shido marca o segundo e o Rin o terceiro. E eles têm esse negócio aí de 15 minutos. Oh, acho que é por aí, né? O Shido marca o primeiro e o Rin marca o resto. Não, acho que é intercalado assim. Então, bom, a gente não sabe direito como funciona, só sabe que o Rin foi melhor. Ah, depois contra o Manchines. Manchines. Não é isso? Isso. Contra o Manchine. Depois contra o Manchine, o PSG ele vai lá e ele descansa na segunda, né? Ele jogou a primeira, então na terceira ele vai pra Manchine. É, tá certo. Ele pega o Manchine e ele marca 3 gols, né? Um hat-trick. Tá bom, a gente descobriu que é contra o pior time da liga. É, descobrimos. Mas ele marcou um hat-trick. Foi um dos únicos que fez isso. Então, dá-se uma moral pra ele, né? Por isso. Aí, contra o Barça, ele marca o primeiro gol. Não é isso? Ele marca o primeiro gol. E entra o Shido, marca o segundo. Tem que lidar com o Lavinho, Bátira e Otoya, que marcam 2. Um tempo de 3 minutos. E aí o Shido vai lá e marca de novo. Depois, pra finalizar. O Shido deixou buscar um empate. Mas, né? Tomar 2 em 3 minutos com tendo que segurar Lavinho, Otoya e Bátira fazendo chover ali um drible outro. É meio, né? Acho que, acho que é aceitável. E aí, tipo assim, acho que dá pra dizer que pelo menos ele marcou o dele, ele fez um, né? No tempo que ele teve, ele fez um ali. Acho que o tempo dele foi gasto da outra partida, acho que ele tinha tempo de sobra ainda. Por causa da. Você entendeu, né? Eu acho que ele não gastou os 15 minutos dele da partida anterior. Começou por causa disso, mas tinha pouco tempo. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí contra o Bastard, a gente viu que ele fez uma coisa que ele deveria ser banido do futebol. A gente viu que ele foi colocado no bolso pelo Isaac por um bom tempo do jogo.
depois a gente viu que ele meio que despertou. E a gente sabe que ele tem uma qualidade de ser muito melhor que o Izag. Tecnicamente. Não intelectualmente, tecnicamente. E fisicamente também ele é bem melhor. Mas ele estava sendo colocado no bolso pelo Izag, tá? Vamos ser respeitosos aqui. Ele melhorou depois que ele ativou lá o ego dele. Tava humilhando um pouquinho o time lá, né? Mas vamos ser justos. O Loki tem razão em uma coisa. Tu separar da primeira vez pelo Igarashi daquele jeito, eu vou dar o braço a torcer porque tava muito naquela área, ele tinha que fazer aquele tipo de movimento. Mas a segunda vez, o Igarashi só pilhou ele e fez de novo, cara. Pô. E aí, ele só passou do Igarashi na terceira vez por um simples fator. O Loki mandou um passe pra ele, quase que obrigando o cara a não entrar em contrato, em contato com o monge, né? Porque puta merda. É muito burro. E aí depois ele fica toda hora querendo bater de frente com Kaiser e Izag. Kaiser e Izag. Kaiser e Izag. Em vez de, sei lá, fazer uma coisa diferente. E aí ele fica realmente perdendo muita chance. Ele não toca pro Shido no momento que talvez o passe fosse melhor, já que ele viu que ele tava toda hora tomando porrada desses cabra. Ah, vale destacar que eu acho bem nada a ver, ele do nada começar a dominar essa porra do ego dele, mas beleza, tudo bem. E o que acontece? A gente tem que ser justos. Colocam uma mentira do caramba dele pegando uma jogadaça lá do Kaizen Impact de escanteio, né? Porra, bizarro. Cruzamento, no caso, Kaizen Impact Magnus de cruzamento. Porra, nada a ver. E essa tal zona de 4 metros deles aí, nada a ver também. Pra caraca, mas beleza. Mas aí que tá, ele diz que tem essa zona, vou fingir que acredito. E mesmo assim, Izag passa por ele com inteligência. Fácil, easy. Não zoado. Hum, deixa eu pensar. Ele fez tudo isso, mas driblou geral algumas vezes, fez um hat-trick, fez um baita número de gols. Tipo, foi acho que o melhor do time dele em 2 jogos. 2 jogos. Mas provavelmente, vou ser sincero, contra o Bastard no time dele, eu acho que ele não foi o melhor, não. Na verdade, a gente vê que, teoricamente, melhor do time mesmo, nas outras vezes, foi o Charles. Ele, não foi ele, vamos ser justos, mas tudo bem. O que a gente sabe é que o Shido foi melhor pra mim no jogo do Barça. E ele foi melhor no jogo contra o Bastard, sim, na minha opinião. Foi melhor. Foi ele que decidiu que tinham que tentar se aliar ele e o Rin, embora foi uma boa ideia, não funcionou tão bem assim. Foi ele que deu uma chance legal pro Rin quando se descolou lá e, e se colocou livre para receber um passe e ia trazer muito perigo. O Rin que não quis compartilhar. Foi ele que fez uma marcação quando o Rin tinha que escolher entre um. Chegou lá para tirar a chance do, do Kaiser.
E o gol dele, que foi o primeiro gol, foi incrível. Sinceramente falando, ele só foi tancado pelo Kunigami, que tava sempre acompanhando ali as bolas que ia pra ele e interceptava. E aí o Shido não conseguia fazer o ataque com o lançamento pelas costas da defesa. E uma bola no pé, quando a bola vinha no pé dele, ele fazia alguma coisa. A gente viu que quando o Kunigami foi querer marcar ele junto com o Kiori, a bola tava no pé dele, ele, ele conseguiu arranjar um passe que surpreendeu os caras. Shido dando passe, filho. E depois ainda conseguiu na velocidade, no físico se desprender. E a gente viu que o Bastard não tinha resposta para ele. Teve que fazer uma marcação especial nele. O Rin não precisou de resposta um bom tempo do jogo. Apagadão. Depois se desperta lá. E sinceramente falando, ele se desperta lá, mas é aquilo que a gente viu, né? O gol dele foi incrível sim, mas tipo. Cara, não consigo ver grande coisa, porque dá pra entender, né? O meu ponto. O que eu tô sendo. Não é má vontade com isso aqui. Não é grande coisa. Foi mal, não é. Porque aí o Izag vai. Se faz um plano, bola assim umas coisas e ele junto com o cara consegue marcar. Usando a inteligência, né? Que aí o Rin tava querendo se descontrolar e acabar com o jogo, né? Mas aí manteram ele sob controle, né? Voltavam e tudo e marcava. E a gente tem que lembrar que o Rin, ele não jogou mesmo bem a partida. Porque ele tentou, às vezes, segurar chances de que ele poderia marcar pra colidir, esperar alguém pra ele fazer uma jogada que ele achava melhor. Tipo, ele tava preocupado em fazer gol Puskas do que ganhar. Então, sinceramente falando, dane-se o Rin, tá? Com todo respeito, dane-se o Rin. No final ali ele tava mais focado em eu quero fazer gol bonito, quero destruir Izag do que ganhar de verdade. O cara moscou, tá? Não é desportivo. Pra mim ele é um muito vacilão. Então, aí ele foi mantido sob controle pelo Igarashi, pô. A marcação que foi feita pra ele foi Igarashi cavando falta. Ele deixou Igarashi ficar cavando falta nele. Pô, família, foi mal. Uma coisa é você ser um cara de área e aí as bolas que ia pra você ser tudo interceptada por um monstro gorila que é o Kunigami. E ele também ficar querendo encher o teu saco em marcação individual na boca quando tu pega a bola no pé. E olha que o Shido não perdeu, na minha opinião, com bola no pé. Ele só não queria deixar a linha de passe. Isso atrapalha um pouco o Shido, que é mais de área. Que a bola não vinha pro Shido, porque o Kunigami não queria deixar a bola vir pra ele. Aí depois a gente viu como. Como. Como o Rin foi parado pelo Igarashi. E depois a gente viu como ele tava se sabotando e sendo parado por Izag e Kaiser, né? Izag e Kaiser. Mas é aquilo. Me diz quem parou o nosso querido Shido. Ninguém parou o Shido. Ninguém parou. Tipo assim, ninguém parou o Shido. Ninguém parou o Shido. E, na minha opinião, é isso, tá? O Rin, se eu tiver que ser justo, então com ele, por ele ter sido melhor que o Shido,
em várias partidas, ele vai ficar à frente do Shido, então. Já que o Shido não foi melhor na primeira, não foi melhor na segunda, foi melhor na terceira, na quarta vai cada um fez um gol. Mas eu acho que o impacto do Shido, na minha opinião, é maior, mas alguém vai discordar, vai falar, não, mas o Rin jogou de um jeito, fez uma coisa ali que chamou a atenção do Loki. Loki entrou na partida. Grandes coisas. Ele fez o Kaiser e o Izagi se aliar pra acabar com ele. Não é tão, não é bem só por ele, né? Tá ligado? Mas tá bom. E ele foi contratado pelo La Real, o maior time do mundo, e não sei o que, não sei o. Tá bom, tá bom, tá bom. Pensando em tudo isso, ele vai ficar à frente do Shido. Porque eu dou o braço a torcer e relendo tudo de uma vez, assim, sem ter que acompanhar diariamente, eu dou mais valor ao que o Rin fez agora. Mas vai ficar assim, então, decidido por em mim mesmo. Eu ter que aceitar, né, que tá bom, o cara fez mais, né? Então, se do Rio sei, na minha opinião, o o o sistema te atrapalhou, tá? O sistema desse negócio aí de 15 minutos te atrapalhou mais do que te ajudou. Mas, e entre algumas outras coisas, mas, parabéns, vou te deixar em terceiro lugar. Na minha opinião, você é muito mais a cara do PXG do que o Rio. Jogou bem, na minha opinião, jogou mais na partida final, né? Jogou mais. O Rin ali, tirando coisa da. Não é, vou nem falar de onde ele tirou coisa, mas tá bom. Então, na minha opinião, o Shido em terceiro. Por números, entre outras coisas, o Shido tem que ficar em terceiro. Mas, já deu pra notar, né? Esse Bodega vai ficar em segundo. Primeiro, tu não vai ficar na minha lista nem pensar, cara. Tu pode estar top 1 lá da Bodega junto com o Zag, mas nem top 1 tu merecia. Tu não merecia top 1 nem lascando. Mas nem lascando que tu merecia top 1. Deu muita sorte que mostrou talento e tava com um número um tanto assim na frente. Que aí na soma deu igualdade, né? Foi muita cagada, isso sim. Mas top 1 de jeito nenhum. Acho que todo mundo tem que admitir que ele é. Que se ele der em dois top 1, bota ele como segundo. Pode colocar ele como segundo. O Shido é terceiro lugar no, no torneio. O que poderia fazer alguns pensarem que ele então deveria ser o segundo. E talvez o Rin primeiro, que pra mim nada a ver. E é isso aí. Você vai ficar em segundo. Já falei tudo. Já te dei a moral que você precisa. Não é como se eu não gostasse de você. Só gosto de muito mais gente do que você e. Cara, você não fez grande coisa não nessa liga, tá? Mas é porque tu também concorda com quem diz. Você tava muito à frente da maioria de todo mundo no projeto. Só continua mantendo sua superioridade. Mas tá acabando essa superioridade, tá, filhote? Tá acabando. Na opinião, tu já não é nem mais importante que o Izag. Não tem nem a mesma pum que o Izag dá. Só isso. E aí vamos lá. O cara que é o monstro
O monstro dessa liga, do antigo top 7. Ele pega o top 1 pra mim. E essa vai ser minha lista do antigo top 7. E que posição eles estariam agora? Bátira, porque ganhou só uma partida na liga. Mas, vamos lá. Com um time que a gente nem sabe se o Lavinho entrou no único gol que eles fizeram contra o Ubers, tá? Não sabemos. Mas é aquilo. Se o Lavinho entrou, Lavinho um mestre, né? Um mestre. A gente não sabe também se o Snuff teria entrado. Mas vamos supor que, que o Lavinho entrou e o Snuff não. Ok, já fica mais entendível como o gol pode ter saído. Mas duvido que o Snuff não entraria se o Lavinho entrasse. Tá entendendo? Então, tipo, se o Snuff entrasse, não conseguiria ver como o Lavinho conseguiu fazer com que esse time fizesse um gol ainda, porque fica meio disparado, sabe? Complicado. Então, é complicado. Mas se ele não entrou, ainda assim é incrível. Putz grila. Foi um gol só, mas mesmo assim. Vocês lembram qual foi o valor de mercado do Bátira por um gol que foi feito no Ubers? Falaram que foi um senhor gol incrível. Que o único gol que não foi tão incrível quanto foi o super gol do Nag. Que foi bizarrão, mas falaram que o do Bátira, se não fosse o do Nag, era pra ser o super gol. Imagina o que o Nag fez com a defesa. Devia estar perdendo 2-0. Aí ficou empolgado, quase perdendo, ficou naquele jeito dele empolgadão, saiu atacando e fazendo chover, liberou o monstro de vez. Contra o PXG, que é o segundo melhor time da liga. O segundo melhor time da liga. O segundo melhor time da liga, né? Bom, fazer o quê? Segundo melhor time da liga contra contra o Barça contra o PXG, né? Que é o segundo melhor time da liga. Contra o segundo pior time da liga. Então tá. Aí o Barça, que é o segundo pior time da liga, simplesmente vai lá e consegue fazer 2 com a entrada do Lavinho. Mas ainda assim, bem impressionante. Quase ganha. Dá aquele gás, aquele upper. Contra o Basta, a gente viu que foi. E contra o Manshine também. Baita jogaço. Brilhou muito, né? Jogou muito. Simples assim. Jogou muito. E aí, tem que ser justos. O time do Bátira não era isso tudo. Cara, não era isso tudo. Se a gente puxar no papel, por exemplo, o time do Manshine era pra ser melhor, porque tinha Ag, Chris Prince, Nagi, Rel e Shigiri. Tinha mais coisa de onde tirar. E o Bátira, pô, tinha ele e o Toya. E aí entrava o Lavinha, né? E mesmo assim você falar contra o Ubers, fizeram um gol. Coisa que não é uma tarefa fácil. Contra o PXG fizeram 2, coisa que não é uma tarefa fácil. Contra
O Bastard fizeram 2. Então foi um bom time. E contra o Manchester fizeram 3. Foi um bom time. Bom, na medida do que eles podiam, foi um bom time. E a gente tem que entender que o Bátira tomou o protagonismo pra si desse time. Só tinha ele, basicamente, junto com o Otoya. E os caras fez o time, na minha opinião, com a ajuda quando o mestre entrava, ser competitivo. Sem o mestre, se provaram um time que também era capaz de competir, né? Foram capaz de competir, sim. E é basicamente isso. Não tem que ficar falando muita coisa, não. Do Bátira não precisa falar muito. O time dele não ajudou. Se ele tivesse um time melhor, ele estaria muito melhor. Simples assim. E ele foi o cara que marcou o Super Gol. O segundo Super Gol da liga. Pelo que dá pra se entender, o segundo maior golaço da liga foi dele. A gente tem que lembrar que ele não só marcou um super golaço, ele marcou vários golaços, mas o super golaço da liga, que foi o do Nagel, o segundo foi dele. E a gente tem que lembrar que, pô, você fazer tudo isso, chegar onde ele chegou, a posição que ele chegou, pelo Barça, dando baita trabalho pra geral, ah, e evoluindo o que ele evoluiu, jogando né, é, é, como ele jogou e tudo, eu acho que ele merece. Acho que ele merece, merece. Os números dele de gols são muito bons, tá? São muito bons. Num time abaixo. E, sinceramente falando, era um time que, pô, não tinha, por exemplo, Karazu, Tokimitsu, Zantetsu, Nanase Bagrito, mas ainda assim fazendo alguma coisa fazendo mais do que os Bagre que não fez nada e foi eliminado. Shido e o próprio Rin e o Charles ainda. Não, o time dele é nem um New Jay, nem um cara que não é um New Jay, mas tem muito potencial tinha. O time dele tinha quem? Ignacio Lala? Pô, não inventa Ignacio Lala, nem naqueles bagulho de valor apareceu. Tá ligado? Ele nem apareceu, esqueceram o cara. O cara não tem foco. O Manchine tem o Ag que tem foco. O Charles tá no PXG. Kaiser é do Bastard. O Uber tem o Lorenzo. Quem tinha o Baixa? Quem tinha? Não tinha, é isso que eu te falo. Não tinha. Não tinha, tá entendendo? É simples assim, cara. É bizarro. É bizarro. Fora que o Baixa foi um dos únicos times que teve um cara que jogou e jogou abaixo depois do que jogou numa partida. Que foi um do sub-20, foi o Darai. Teve downgrade de 1 milhãozinho, se não me engano só. Mas teve. Difícil. Complicada a vida do Baixa. Mas pra mim, eu acho que a gente tem que valorizar o que o Barça fez, porque ele quase saiu com a vitória contra os dois times mais fortes da liga. E contra. Mas que são meio desequilibrados na defesa, sabe? E contra um time que era mais difícil de lidar, provavelmente, pra ele, que é um time mais defensivo e muito forte defensivamente, que pode encaixar nos ases e coisa assim. Que se você tirar os ases do Baixa, ele morre. Era pra ter sido uma goleada se bobear. Não, saiu 3-1 com um super gol do Bátira, que fez ele saltar num valor incrível. Pô, justo eu colocar o Bátira aqui, porque ele pegou um jogo em que foi o pior do time dele e ainda fez um nome pra si. Justo, na minha opinião. Justíssimo.
Cara, pra mim é injustíssimo dele não terminar com o time, com o pior time da liga. E fazer as coisas que fez, assim, jogar muito. Eu acho que é justão pra caramba. Não preciso ficar me estendendo muito. Só acho que o Bátira ele merece, porque acho que ele fez mais que o. Ele fez mais que o Rim. Ah, talvez alguém fale que o Rim não fez mais por causa do sistema dos 15 minutos. Ah, não é muito disso não, tá? Não concordo muito com esse negócio aí não. E vale aquilo. Acho que o Bátira, por tudo que eu tô falando, assim, pelo time que ele jogou e como ele jogou nessa linha, e jogando contra PXG, Bastard, Ubers e até Manchar em todos os times, na minha opinião, superiores, ele jogar bem até chegar a ter uma vitória em cima de um desses aí, que foi o mais fraquinho dos quatro, que é o Manchine, mas ainda assim ganhou. Diz muito sobre o time, diz muito sobre o Bátira. Então acho que eu vou dar o ouro pro, pro Bátira, foi o que mais evoluiu do top 7. A evolução dele foi muito grande, né? Foi merecido tá brigando entre o top 3. E sei lá, a gente não viu. E eu sinto que se a gente visse o mais do Bátira no Baixa, a gente ia ter essa mesma ideia. Que ele merece mais. Então, é isso. Esse é o top 7 pra mim, é a posição que eles ficam. Na verdade eu vou terminar aqui então o vídeo, né? Só que não. Tem que ir lá pro meu negócio fechar. Bom, de qualquer jeito, é isso que eu queria falar, isso que eu queria mostrar. Falou, é nóis.